E aí? E aí, Tranca, tudo bonzinho? Você estava sumido. Tava ocupado. Estava curtindo as férias, o fim de ano. É, tava no Havaí. Olha, nos pediram para falar sobre o medo. Pois é, porque é tranca-rua. Como você pensava que era tranca-rua? Como que eu pensava que era Tranca-Rua? Você não concebia, ou não conhecia, ou não era íntima. Mas o nome é famoso. E assim, como você interpretava? Ah, eu não tinha, como se diz, eu não tinha uma figurinha. Até, olha, para ser sincera, até hoje vocês todos são vozes, né, que falam comigo. Pois é, você já Então eu veio não com sei, pré-condicionamento sobre a eu expressão não, das informações e interação. Me perdoe, só vou concluir, tá? Sobre as expressões e interações entre você, eu e os outros NPCs da sua brincadeira cósmica. Isso já veio enraizado. Por isso, medos e processos contrativos não foram tão intensos. Não estou menosprezando, qualificando ou quantificando o seu ser ou estado, trazendo para a sua realidade uma pré-programação sistêmica, como você gosta de usar, linguagem de programação, a gente se adapta. E é genialmente funcional diante da perspectiva de um sistema chamado realidade. Veio com esse pré-condicionamento. Você não tem reações físicas facilmente observáveis ou sentidas sobre uma perspectiva do novo. Você gosta do novo. sim, olha, eu tenho mais medo do velho do que do novo. É, pois é. Você estava Quando, concluindo o ponto de raciocínio e eu lhe interrompi. não, mas não, mas agora veio outro ponto. Quando vem uma pessoa muito saudosista, querendo que as coisas voltem ao que elas eram antes, eu fico até arrepiada de medo. Então, o novo não me amedronta, eu acho o novo cada vez melhor. Pois é. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrado pelo receio de fazer uma coisa ou outra. Geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Pavor ou ênfase em um estado de medo, pânico. Vamos trazer isso para o nosso mapa e para o nosso estágio aqui de estudo. De sensação ou estado de alerta para a sobrevivência é um processo instintivo. Como você gosta de enfatizar, você gosta não, você usa a ferramenta que tem, vamos ser justos. Você coloca como processo reptiliano cerebral. Instintivo, cérebro que nós temos de forma semelhante a nossos amigos répteis. Sim, é magnífico, é um presente. Exato. É Diante um da mesma presente. perspectiva, o processo instintivo, filtrado, e também sobre camadas e interrelacionado, porque tudo está ligado ao mesmo tempo, ações sobre informações e contextos, moral, dogmas, fechadas, tudo isso passa pela mesma raiz ou o mesmo processo instintivo animal. Então você consegue decodificar ou sistematizar as ideias e processos do desconhecido sobre uma interpretação que tira você durante da realidade ou de um estado também instintivo de inércia para guardar energia. Então, o medo do novo, na raiz da própria crença ou do próprio processo ou padrão energético, ou o estado de alerta sobre o expandir ou o ecoar mais energia interna.
Então, é uma questão que expande e que contrai. A alma quer expandir, o espírito quer expressar, mas o instinto em manifesto contrai. E é essa dança que gera o autoconhecimento sobre as interações. E o medo, sem dúvida, é de suma importância. Porém, a compreensão ou processo sistêmico do que se dá pelo próprio medo, psiônico, interpretativo, imaginativo, ou a crença, que gera essa resposta, esse processo de alerta orgânico, natural, fisiológico, nada mais é do que uma expressão do corpo emocional sobre um condicionamento sistêmico mental, sobre camadas e subcamadas desse estado psiônico, onde a alma pulsa, o espírito contrai e expressa, gerando essa brincadeira e essa correlação super interessante. Realidade para todos os nossos corpos, que serão mais estudados daqui para frente, sobre os 7 corpos do manifesto dentro dessa realidade, sobre as interações sistêmicas de cada órgão, sobre as interações padronizadas desse manifesto corpo físico, sobre os processos elementais e elementals da própria realidade, dessa simbiose orgânica, dessa ligação do que chamam de cordão de prata entre todos esses corpos, e o processo de coligação interna, a nossa mônada, ou conjunto sistêmico da banda, que nos dá um consenso de manifesto usado comumente por esse menino como essência, ou orixá, ou anjo, ou esse é o processo padronizado, não importa. Por que trazer essa questão do medo e encaixar no processo instintivo e nas camadas do subconsciente e manifestos do pensamento? Mas muitas vezes o processo instintivo ele se inicializa porque tem uma série de crenças lá. Então, por exemplo, tem que ter, por exemplo, essa crença de que o novo é pior. Se não tem essa crença de que o novo é pior e a crença é que o novo é sempre melhor, 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 porque a brincadeira fica melhor, 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 mais complexidade, mais gente para brincar e tal. Então, o novo é legal, o novo é interessante, o novo é excitante, o novo é super tesudo. Então, o instinto é como se ele ativasse baseado nas crenças sobre aquilo, e não uma coisa automática. Sim, mas nós estamos colocando camadas e aonde essa crença se estabelece. Isso que nós estamos introduzindo. Pré-lógico, processo pré-racional. Essa linha tênue entre o instinto emocional e lógico. E que geram interpretações, imaginações e crenças. Entende qual é a introdução da interpretação, até mesmo dando uma certa construção, depois do manifesto do meu outro amigo, falando sobre a moral de bando, sobre o consenso, sobre crenças sistêmicas e consensuais. Podemos dar esse nome crença de bando também, combina? Sim. E aí a gente vai compreendendo os processos de manifesto, não dando ao cérebro instintivo total responsabilidade, pois a indagação sobre a alma que pulsa e o espírito que manifesta já contradiz isso, e sim um processo de curvas sobre ambientes e sobre processos que ativam também instintivamente esses processos de crença.
ou entendimento sobre as mesmas questões são nada mais do que um estudo, e não o pré-julgamento se manifeste diante da fofura do mundo pós-moderno contemporâneo. É assim que chama agora? Pós-moderno contemporâneo, assim? Não. O quê? Depende. Você quer chamar assim? Para que serve chamar assim? Não sei. Eu não. Eu só copiei dos campos, tem nome, eles dão um nome para cada estado, não é? Eu acho que é esse o nome, não importa tanto. Estamos na pós-modernidade, mas a mesma forma. É porque tem o nível pré-racional, tem o racional, mas tem também o transracional, que é um nível que transcende e integra tanto o racional quanto o pré-racional. E assim não se coloca o instintivo acima do racional, nem o racional acima do instintivo. Você transcende e integra os dois. É o que eu disse Porque ainda há pouco. antes de chegar no transracional, é até difícil ver essa dança entre as crenças e a intuição e o instinto e tudo mais. É, por isso a gente está caminhando bem devagarzinho com os campos. Falando do instinto, falando das crenças, falando do ambiente, da interpretação, da imaginação. E cada palavra dita por mim com esse nome famoso, tranca-rua, ou até mesmo com a minha energia, instiga os campos, ou até mesmo quem nos ouve, é um processo reflexivo. E agora as sinapses e intuições que cada um terá com sua coroa, o seu cluster. Esse nome é muito chique, cluster. Eu adoro esse nome cluster. E aí as pessoas terão suas responsabilidades, serão responsáveis pelo mundo que vem, brincando de trazer ferramentas diante de processos interpretativos, imaginativos. Na verdade, nós teremos um papo só sobre imaginação. Dar um contexto ao processo de criação e de firmamento magístico. Vamos entender melhor essas camadas dessa nova etapa da nossa brincadeira. Está bem? Sim. E o medo do escuro? É porque eu vejo muito mais a manifestação de medo de escuro do que medo do novo. Por exemplo, Mago Negro, lado negro da força, lado Escuro sombra. é um novo. Sim, pode ser que o escuro é o desconhecido, sim. É É o uma coisa novo que para você ainda mim, não o consegue escuro ver. em mim mesmo. Pode ser trabalhado primeiro com o receio de ficar sozinho. São camadas. Quando a pessoa vive bem com ela mesma sozinha, normalmente ela não tem medo do escuro. Vai ser uma fichinha boa. Firmamento, segurança. Eu só trago fichinhas boas. Mas tem Por pessoas que que o sempre é medo. negro? Por que é negro e não é preto? Vamos usar essa língua rica português. Vamos Por que usar. Por que falam que é negro? negro e não é preto? Porque o carro, quando o carro é bonito, é um carro preto. Porque o lápis é um lápis preto. Mas o chocolate é E por diamante negro. é uma distoância, assim que fala. É gostoso o chocolate, Eu diamante acho que negro. diamante preto ficaria com um marketing ruim, aí colocaram o negro para dar uma. Combina mais, né? É E é isso mais mesmo, me chique. É mais confirmaram. chique falar a cor negra do que a cor preta. Sim, mas aqui, sistemicamente, né, na magia da sintaxe das palavras, coisa boa é coisa negra. Aliás, coisa boa é coisa preta. Perdão. Coisa ruim é coisa negra. O homem negro, o sistema negro, o mercado negro, tudo negro.
desconhecido, é obscuro. O que é preto não é colocado da mesma forma. Até a resposta dos campos é diferente. Mas, energeticamente, a palavra negro tem uma qualidade energética mais forte do que a palavra preto. Por isso que o mago é mago negro e não mago preto. E o diamante é diamante negro e não diamante preto. Mais forte em você, o seu lado negro, que é o que te mostra e te instiga constantemente, e por isso o medo sobre o alerta e a demonstração do receio se mostra, ou um lado já conhecido, claro e evidente. O negro é mais forte, porque se a gente estava definindo poder como liberdade, o lado negro, como ele ainda é desconhecido, ainda não trafeguei por ali, ele é mais forte. E por que a política do medo do sucesso? Fazia, né? A política do negro? Do medo, O que é do isso? medo. A política do medo. A política do medo. Porque se eu consigo te sentir medo, inconscientemente, é como se eu tivesse um certo poder sobre você. Eu consigo te manipular, eu consigo te direcionar, eu consigo te mostrar coisas aqui, não te mostrar ali, e assim direcionar aonde as energias vão fluir dentro do sistema. Entende as correlações? Por isso que na maneira de se educar um filho, há algumas gerações atrás, o intuito era fazer com que o filho sentisse medo de você. E na própria Bíblia, né, tem esse conceito antigo do Antigo Testamento de você temer a Deus, você ter medo de Deus. Então, fases no amadurecimento da psique. E diante da mesma perspectiva, nós colocamos a reflexão sobre o quanto de poder eu dou a cada coisa. O medo do escuro, ou o medo do negro, ou o medo do que eu não conheço, ou a fobia, é o tamanho da liberdade que eu posso ter naquele processo de aprendizagem. E assim, eu dou ao mundo todo o poder que ele tem para mim. Sim, sim. Eu posso ver um mundo diferente deixando de lado pensamentos de ataque. Também. Porque o medo vem disso, tem uma coisa fora de mim que pode me atacar e da qual eu tenho que me defender. Ou em Quase termos da sempre moral eu. de, ou em termos da moral de bando, da qual nós temos que defender em conjunto. Exatamente. Processo instintivo. Ao invés de sentar e conversar com o tribo e falar, olha, vocês sabem muita coisa que nós não sabemos. E nós sabemos muita coisa que você não sabe. Por que a gente não pode fazer um intercâmbio? Por que a gente não pode, ao invés de destruir, guerreando e conquistar, a gente não pode fazer uma cidade grande, mais forte? Sim, trocar figurinha é uma coisa que quase toda criança sabe fazer direitinho, trocar figurinha. Você vai completando o seu álbum, eu vou completando o meu e a gente faz um álbum mais bonito, o conjunto. É. Nós notamos certas interações e as crianças pegam as figurinhas e ficam disputando uma brincadeira com as mãos para virar a figurinha e quem vira ganha. Nós estudamos São essas outras coisas nas brincadeiras, interações. sim. Essas brincadeiras eu já não brincava, porque aí já é uma manipulação do processo de trocar figurinha para ter a dimensão competitiva daquilo. O processo de trocar figurinha Entende essencialmente as não era camadas se competitivo. manifestando? Sim, Sim, entende as camadas se manifestando? Cada vez mais cedo, cada vez mais recente. O sobrinho do menino já está quase falando e já anda, tem 8 meses. sim, sim, as camadas estão se manifestando mais cedo.
Uma boa conversa. Demos algumas ferramentas para que haja reflexão sobre a constituição dessa questão do medo. Se o poder é a liberdade, o que o medo é? Se o poder é a liberdade, o medo é a falta da liberdade. Se é que pode faltar. O medo A ilusão da falta da é a liberdade. ilusão da falta de liberdade. É um grilhão mental. Exato. Alguns medos são positivos. Por favor, continue com medo de pular da ponte. Mas é porque a gente define isso às vezes como medo. Não é medo, por que alguém teria vontade de pular de uma ponte, entendeu? Aí você chega no transnacional de questionar as proposições mentais que estão chegando. Por que você teria vontade de pular da ponte? Não precisa do medo para isso. Precisa de não sei, Jonathan. Ai, Vamos usar desculpa, outro joguei. exemplo. Não tem problema, é funcional. Vamos usar outro exemplo. Por que você tem medo de andar na floresta? Por que eu tenho medo de andar na floresta? Não você, mas uma analogia. Por que uma pessoa que foi criada num ambiente urbano e se dissociou de tudo e tem crenças de que o mundo natural é perigoso, cheio de coisas que vão atacá-lo? Porque essa pessoa tem crenças de que o mundo natural é perigoso, cheio de coisas que vão atacá-los, de bichinhos que vão comê-lo e etc, etc. Exato. Mas se alguém se conecta com a floresta, por exemplo, se você... Eu já tive experiência de ficar perdida numa floresta e aí eu pedi para a floresta me ajudar a sair. E a floresta me guiou para sair rapidinho, facinho, bonitinho. Você já tinha perspectivas e processos de interações com o emocional do coletivo ali na floresta, e assim você saiu. Se não é ruim, a questão é a interpretação sobre o condicionamento, porque depois que você aprende que certas ervas curam e que certas ervas não curam, você vive em harmonia. E quem te ensina é a própria natureza. Compreende? Sim, e se nota mais a manipulação artificial do medo. Por exemplo, tem muito filme de terror que se passa em floresta. Então, para uma pessoa que cresceu num ambiente urbano assistindo filme de terror, provavelmente os pensamentos que vão vir numa floresta escura, ao invés de estar maravilhado com a biodiversidade daquilo tudo, vai ser medo de um monstro vir atacá-lo. Exato. Então ele vai interpretar, por exemplo, se ele está acampando, ele vai interpretar as sombras na barraca dele, ao invés de serem simplesmente as árvores se movendo com o vento, aquelas sombras ele vai projetar, é igual aqueles testes de psicologia, ele vai projetar naquelas sombras as imagens que ele está formando no subconsciente dele. Sim, interpretação, imaginação e crença. Sim. Ficou bom? Ficou alguma dúvida? Lembrando que isso é só uma introdução. Então, qual depois, melhor... quando adentrarmos... Perdão. Não, ficou a pergunta. Então, qual a melhor maneira de se lidar com o medo? Ser ciência. Entende? Ser ciência. Então, observar a si mesmo. E ver o que o medo está refletindo de volta para mim, então? E entender as comunicações instintivas sobre a construção e interpretação coletiva do que causa o próprio medo. E assim você mesmo se ensina. Os campos dizem vencer o medo, mas eu prefiro entender o medo. Não tem um processo de Theta Healing. Você se lembra quando o menino conversou sobre
A amiga tinha pânico de dirigir, Sim, chegando à sim, raiz do processo instintivo emocional, o manifesto sim. de tal pânico não teve mais efeito. Mas ele não fez nada, ela fez. Ela apenas compreendeu qual era a raiz. Ou você não fez nada, estávamos todos juntos. Entende? Uhum, sim, muito bom. Qualquer dúvida, estamos por aí. Sim, convidamos as perguntas. Quem tiver, que entre em contato com a gente no WhatsApp, nos comentários, no e-mail, no Facebook, e a gente vai desenvolvendo o tema. Exato. Paz. Em gratidão.